pessoal, hoje vamos gravar mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o classificador G. Então, G é o classificador mais comum. Ele pode ser usado em muitos substantivos. Então, se você não pode pensar num classificador mais preciso, né? Às vezes até você pode não parecer tão inteligente, mas você ainda vai ser entendido, né? E também, além disso, muitos substantivos realmente só tem o GAN como classificador correto. Então, às vezes, se você não souber exatamente o classificador, né, então você pode usar o GAN para substituir. É melhor do que não usar nenhum classificador. Então, aqui a gente vai ver aqui essa estrutura de contando substantivos, né? Então, a estrutura, né? Então, a estrutura geral para o GAN e também para classificadores em geral, né, é o seguinte, né? Então, o número, o que e o substantivo, né, ou outro classificador. Então, qualquer hora que você quiser falar sobre quantos substantivos em chinês, você provavelmente vai precisar de um classificador. Então, vamos ver aqui como eles são usados com o ge. Então, aqui alguns exemplos, né? 一个人, então uma pessoa, né? Então isso é uma coisa difícil de quem é brasileiro entender, né? Que precisa desse classificador, porque em português é uma pessoa, você não precisa especificar, né? Mas é mais ou menos assim, por exemplo, né? Em português, né? A gente pode falar uma cerveja, né? Em chinês não, né? A gente tem que especificar, né? O classificador pode ser o quê? Eu posso falar uma garrafa de cerveja, um copo de cerveja, né? Ou se eu quiser falar uma cerveja só em chinês, eu poderia falar uma cerveja, né? Então, aí estaria genérico, né? Vamos dizer assim, né? Então, em chinês, sempre que você vai contar um substantivo, você precisa usar o classificador. E aqui, ó, outro exemplo. 四个朋友, então, quatro amigos, né? 三个苹果手机, então aqui, três, né? 苹果é maçã, né? 手机, celular. Então, são três iPhones. E 5个星期, então, 5 semanas. 6个月, seis meses. 2个老婆, então, duas esposas. 10个男人, 7个傻, 8个坏. Então, isso aqui acho que é uma linha de uma canção, né? Então aqui tá falando de 10 homens, 7 são tolos e 8 são maus. E aqui, nessa outra estrutura, a gente vai ver que a gente pode omitir o número, né? Então a estrutura ficaria o verbo, o ge e o substantivo. Então, se o número que a gente vai falar é o 1, então a gente pode omitir o uso do número, né? E usar somente o ge por ele mesmo, né? Então isso é similar a usar o ou uns em português, né? Que é o incontável, né? Por exemplo, uma pessoa, né? Ou aqui falou, né? Um idiota, né? Então, o tom de ge é normalmente desenfatizado, né? Nesse uso, né? Mas ainda é escrito no quarto tom. Mas aqui está falando que a gente não precisa se estressar muito sobre isso, né? Pelo menos agora, né? Então aqui, 他是个老外, então ele é um estrangeiro, né? 老外. 我有个儿子, então eu tenho um filho, né? 他是个好老师, então ela é uma boa professora. 你想吃个包子吗? Você gostaria de comer um baozi?
eu não sabia muito bem o que é baozi, dei uma pesquisada aqui, e é esse bolinho aqui, ó. Ele é um bolinho, parece que ele é um bolinho recheado que ele é cozido, né? Que o tradutor falou aqui, ó, um bolo recheado e cozido no vapor. Tá legal? E aqui, 老师，我有个问题. Então, professor, eu tenho uma pergunta. Então, note que o GAN, ele é sempre usado para falar esse uma, né? Sem, posso tirar o número, né? Iga, não preciso, quando estiver falando de uma, né? Tá legal? Então é isso aí. Até mais, pessoal. 再见.